Alô? Eu saúdo os irmãos nesta noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que eu vou fazer em Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. E em seguida, Mateus 28, os versículos 9 e 10. A primeira leitura está em Lucas, capítulo 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Mais ou menos no mesmo relato, nós vamos então para Mateus 28, apenas os versículos 9 e 10, porque praticamente o relato é o mesmo, mas só gostaria de complementar com esses dois versículos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Queridos, em Romanos 6, versículo 9, nós encontramos a palavra do apóstolo Paulo que diz: quando Jesus foi levantado dos mortos, isso foi um sinal de que a morte não seria o destino final. A ressurreição de Jesus é um sinal explosivo que anuncia para todos os que buscam com sinceridade que é seguro crer. Por causa da ressurreição, tudo muda. A morte muda. Antes era o final, agora é o começo. O cemitério muda. As pessoas antes iam aos cemitérios para se despedir, mas agora vão para dizer: estaremos juntos outra vez. Até o caixão muda. Não é mais uma caixa onde escondemos corpos. Agora é um casulo no qual o corpo é guardado até Deus nos libertar para voar. Já não há mais condenação alguma para aqueles que creem que Ele é o Filho de Deus, que nos salvou, libertou, perdoou os nossos pecados. Tudo muda. Eclesiastes 3:4 diz o seguinte: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tudo muda. Na sexta-feira passada nós estávamos aqui pranteando, estávamos aqui chorando, porque era tempo de chorar, era tempo de prantear, mas agora tudo muda. Com a ressurreição de Jesus, tudo muda. É tempo de rir, é tempo de saltar de alegria. Irmãos, queridos, hoje é tempo de
glorificarmos a Deus, de rirmos e de saltarmos de alegria, porque tudo mudou e tudo vai mudar, porque Jesus está aqui. Nós possamos nessa hora ficarmos em pé e vamos entoar o hino de número 41 com alegria, porque tudo muda. Nós estamos agora aqui felizes, não mais pranteando, não mais chorando, mas nós estamos agora rindo, saltando de alegria, porque Jesus vive. Os irmãos podem se assentar. Era uma vez um treinador de cavalos de raça que foi informado sobre um acidente com um dos melhores animais. O cavalo caíra num profundo buraco e todas as alternativas de resgate haviam se esgotado. Dias se passaram. Após muitas reuniões, o veterinário sugeriu que o animal fosse sacrificado. Mas como fariam isso? Uma injeção letal, um tiro, eram as possibilidades. O carinho pelo bicho impedia que tomassem tal atitude. Com muita tristeza, decidiram enterrar o animal vivo. Jogariam terra no buraco. Qual não foi a surpresa de todos ao ver que, à medida que a terra caía sobre o animal, ele se chacoalhava todo e a terra ia para debaixo das suas patas. O cavalo, de raça, pisoteando, começou a aterrar o buraco. Depois de um tempo, saiu andando do ex-buraco, agora tapado. Essa história parece ser meio surreal,
mas serve para lembrarmos e reafirmarmos algumas coisas importantes para a nossa caminhada. Temos um valor inestimável. Muitos tentam nos desvalorizar. No entanto, Jesus entregou a própria vida por conhecer nosso potencial. Buracos na vida são inevitáveis. Buracos perigosos decorrem das distorções provocadas pela própria humanidade. Catástrofes, acidentes, doenças, contaminações, violência urbana, impunidade, desemprego, traições, deslealdade, eles nos colocam em buracos, em perigos constantes. A possibilidade humana é limitada. Desenvolvimento científico, avanço tecnológico, estabilidade econômica são possibilidades reais de melhora de condições de vida. Às vezes, nada disso resolve. Nossa reação no buraco é fundamental. Se não somos culpados pela queda no buraco, e muito menos pelas dificuldades em sermos socorridos, há em nós a responsabilidade pessoal pela forma com que reagiremos às circunstâncias. Podemos desistir da vida e permitir que sejamos enterrados ou fazer o certo, transformar as adversidades em oportunidades. Que o Senhor Jesus nos ajude a nos mover em torno da salvação e que a terra lançada para nos enterrar seja transformada em estratégia para a vitória. Essa leitura é um preâmbulo desse momento de oração silenciosa. Muitas vezes podemos estar em meio a um buraco, em uma situação difícil. Precisamos encarar o buraco e reagirmos para sairmos desse buraco. Só que nesta noite eu queria propor uma coisa diferente nesse momento de oração silenciosa. Normalmente nesse momento de oração silenciosa nós clamamos por perdão, nós clamamos por libertação, nós clamamos por cura e por várias outras situações. Mas eu queria lembrá-los que aquela cruz, tudo mudou, tudo muda. E hoje, nesse momento de oração silenciosa, eu proponho a vocês que tenham um momento de gratidão, porque os nossos pecados já foram colocados ali naquela cruz. Os nossos problemas já estão naquela cruz. Nossas enfermidades, o Senhor também já levou. Ele nos deu uma vida nova. Basta crermos. Claro, precisamos confessar, precisamos clamar, precisamos pedir. Mas nessa noite, eu queria propor a vocês que tivessem um momento de oração silenciosa para agradecer. Agradecer porque Ele já levou todo aquela cruz. Ele já nos libertou, já nos salvou, já nos deu uma possibilidade de uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida eterna. Então que vocês possam nesse momento, ter esse momento de gratidão, de agradecer por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor fez naquela cruz, porque Ele já levou todas as nossas imperfeições, os nossos problemas. Mas Gerson, amanhã eu tenho boleto para pagar, não tenho dinheiro, amanhã eu tenho exames difíceis para fazer, amanhã eu ainda vou estar com dores. O Senhor sabe o melhor tempo. O Senhor quer que apenas nos entreguemos nas suas mãos. Não sei se amanhã você vai ter dinheiro para pagar o boleto, eu não sei se amanhã você vai estar sem dores, eu não sei se amanhã os seus problemas vão ser sanados, mas uma coisa eu sei: o Senhor vai estar segurando a mão de cada um de nós, e Ele estará conduzindo no tempo dEle, na forma dEle, a solução para cada situação que você precisa colocar no altar dEle. Vamos nessa hora então ter alguns momentos de oração silenciosa, mas de gratidão por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor fez na cruz, e porque Ele vive, e porque Ele vive, nós viveremos com Ele na eternidade. Vamos orar?
Graças te rendemos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos amou de tal maneira, tamanha profundidade, que deu o seu próprio Filho por nós. E naquela cruz, o Senhor levou consigo todos os nossos pecados, todos os nossos problemas, todas as nossas enfermidades. Por isso nós somos gratos, ó Pai. Nós podemos hoje nos alegrar, porque sabemos que o Senhor vive, o Senhor venceu a morte, o Senhor venceu a Satanás e nos deu vida eterna em abundância. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor caminha conosco, Senhor. Obrigado porque o Senhor segura nas nossas mãos, nos acolhe com colo e nos protege com o teu braço forte em todas as situações. Tu conheces, Senhor, cada necessidade, cada problema, cada situação difícil. Mas nesta hora queremos apenas agradecer, Pai. Agradecer porque o Senhor é Deus. O Senhor nos conhece. O Senhor vai estar conosco nesta caminhada. Não importam as circunstâncias, o Senhor estará conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse sacrifício maravilhoso, pela vida em abundância que o Senhor nos dá, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino número 107. Acredito que não tenha nenhum visitante nesta noite, pelo menos de primeira vez, ou de segunda, terceira, não estou vendo ninguém. Então, também não sei se há algum aviso importante a ser falado, a não ser que já consta no boletim, o principal, acho que de reunião da clã, próximo sábado, às 15 horas e 30 minutos. Sábado, todos os coordenadores, reunião da clã, às 15 horas e 30 minutos. Nessa hora nós vamos passar então para o louvor. Perdão. A reunião da clã no próximo sábado, 15h30, e o concílio está marcado para o próximo domingo, logo após ao término do nosso culto. Concílio com algumas pautas a serem colocadas: eleição do delegado ao Conselho Regional, eleição do que vai representar o Conselho Geral e remuneração de uma procuração por parte do nosso Conselho Permanente. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar em pé e mais uma vez entoarmos louvores ao nome do Senhor, agradecemos pelo motivo desse dia.
é infinito, esse amor é ousado. Eu acho que eu não conseguiria palavras para descrever. Esse feriado eu escrevi para minha irmã uma carta, falando para ela um pouquinho da Páscoa e o que significava para mim. E eu me peguei testemunhando para ela sobre o amor de Deus, o que é para mim. E foi tão difícil escrever em palavras. Eu comecei uma folha, outra folha, e eu comecei a falar o que Jesus faz, como Ele me faz sentir amada, querida, curada, chegar aos pés da cruz. Foi tão incrível e realmente é um amor ousado. É algo que nenhum outro Deus fez. É algo que não se pode explicar. É algo maravilhoso. É algo infinito. É algo que nos completa. Por mais que nós procuremos tantas outras coisas, é algo que completa o nosso ser. E é algo que nos liberta. É algo poderoso. Como a próxima canção nós vamos entoar. Tudo Ele fez. A pedra Ele removeu. O chão tremeu. É o nosso Deus de amor, o nosso Deus perto e o nosso Deus criador de todo o universo. Vamos cantar para essa canção. Salvador, entrega.
Ainda em pé, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios 9, de 6 a 9. 2 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 9. Nós começamos o culto afirmando que tudo muda. Em 2 Coríntios 9, 6 a 9, diz o seguinte: e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre tudo em ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Irmãos, tudo muda. Quando o Senhor Jesus toma conta das nossas vidas, Ele toma conta também de todas as nossas posses, de todos os nossos recursos, de todas as situações que nós temos. E esse é o momento que nós dedicamos do culto de ofertório, de entregarmos no altar do Senhor um pouquinho do muito que Ele tem dado a cada dia. Que possamos nessa hora, de uma forma mudada agora, ter a consciência de que o reino precisa continuar, que esta igreja precisa ser mantida, que o reino precisa ser expandido, que a palavra de Deus precisa ser propagada, e para isso nós precisamos de recursos, nós precisamos estar de uma forma bem concreta, sendo fiéis ao nosso Deus. Enquanto o Ministério de Louvor canta, nós estaremos trazendo os nossos dízimos e as nossas contribuições no altar do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade maravilhosa. E de maneira especial agora, Pai, nós pedimos que tu possa estar abençoando esses recursos depositados aqui no teu altar, aos pés da tua cruz. Muito obrigado, Jesus, por todos aqueles que contribuíram. Muito obrigado por esta igreja que tem sido provida e sustentada por ti. Muito obrigado, Pai, por aqueles que ainda não podem contribuir, mas eu creio, pelo teu
que um dia virão aqui à frente e também contribuirão. A tua palavra diz que nós devemos dar com alegria, com propósito no coração, que nós possamos realmente vir ao teu altar com alegria, vir ao teu altar e entregar o nosso coração. Abençoe esta igreja, abençoe a todos os ministérios que poderão usufruir desses recursos. Abençoe aqueles que estarão administrando. Guarda-os, protege-os, orienta, Pai, dá sabedoria. Nós te louvamos e bendizemos e oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. E nesse momento eu queria passar a palavra para o pastor. Antes disso, nós estaremos orando pela vida do pastor, que ele possa estar falando daquilo que o Senhor Jesus tem colocado no coração dele. Senhor Jesus, queremos agradecer por essa oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa estar com o teu servo nesta hora, ungindo, Senhor, para que ele possa ouvir a tua voz e que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos neste momento. Fica com ele, Senhor, que o Senhor possa usá-lo, abençoá-lo, para que ele possa ser um agente de levar a tua palavra de alegria, de paz, de salvação e perdão. Nós te agradecemos já, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, irmãs. Amém. Depois de uma manhã gloriosa, nós estamos aqui de novo, nesse tempo de celebração, pensando a respeito de tudo aquilo que a nossa fé é levada a viver, a testemunhar e principalmente a exercitar. A cruz está vazia. O símbolo maior do cristianismo, o símbolo em que, da mesma forma como foi dito na sexta-feira, nos trouxe aqui para choro, para pranto, para lamento, dentro de uma perspectiva de lembrança, de uma perspectiva de trazer à memória o que foi vivido naquela condição em que Jesus foi exposto, porque houve uma exposição humana, houve um sacrifício humano, houve uma esperança de um outro lado de que aquilo não acontecesse como aconteceu, mas seja pelo aspecto político, como também pelo aspecto religioso, Jesus passou por tudo que passou. E nós, ao olharmos para a cruz, podemos, na manhã de domingo, no dia de domingo, dizer: aleluia, ele venceu. Como nós cantamos, a cruz não pôde segurar, a cruz não pôde tirar de nós essa esperança, a cruz não pôde fazer com que aquele ato ficasse em choro, em sofrimento, em tristeza e em morte, mas tudo isso foi transformado em alegria, em vida, em salvação para mim e para você. Mas quando nós olhamos para a cruz vazia, e eu quero aproveitar esse cenário da manhã de hoje, da ceia tão especial, do culto de hoje cedo, e olhar juntamente com você para a cruz vazia, para a palavra do Senhor, dos elementos que nos lembram essa representação da nossa fé, mas pensar que a cruz continuará vazia, ela está vazia, mas nós nos esquecemos de pensar que principalmente a cruz ela ficou vazia na sexta-feira, mas houve um outro lugar que foi ocupado no sábado e que na manhã de domingo também ficou vazio: o túmulo. O túmulo está vazio. O túmulo não mais pôde ser visitado no que diz respeito àquilo que nós falávamos pela manhã, na condição daquelas mulheres em cuidar do corpo de Jesus e velar o corpo de Jesus. E tanto na nossa cultura ocidental, e nós temos isso, não apenas do velório, mas a visitação dos cemitérios, dos túmulos, a cultura oriental muito mais, porque se você vai num dia de finados, num cemitério qualquer da nossa cidade, ou de qualquer região, e ali tem famílias orientais, principalmente japoneses,
eles dão um valor muito grande, porque na cultura oriental, o túmulo, o lugar onde os seus entes queridos, ou os restos mortais dos seus entes queridos são guardados, é de extrema valia e de um respeito muito grande. Então, naturalmente, aquelas mulheres, os discípulos e todos aqueles que viveram aquele contexto, queriam naquela manhã também velar, cuidar e trazer então no seu coração esse mesmo sentimento que ainda era oportuno dentro de tudo aquilo que eles tinham vivido. Mas eu não quero falar nessa noite a respeito do túmulo ou da cruz vazia, mas eu quero falar a respeito de algo que essas mulheres nos ensinam, e essa cultura, quem sabe oriental, mas um pouco da nossa cultura ocidental, também traz para nós esse mesmo sentimento de proximidade. Talvez depois de um tempo a gente racionalmente comece a exercitar um pouco mais essa questão, mas eu falo por uma experiência própria de alguém que perdeu uma pessoa muito querida. Quando você perde alguém, alguns talvez não, tem aquele sentimento de não querer ver mais e guardar a memória em vida de quem essa pessoa era, então ela não vai ao velório, ela não vai ao cemitério e ela não tem essa prática. Mas a grande maioria, como eu, fazemos o velório, temos aquele sentimento de proximidade, parece que a pessoa ainda está lá. E quando nós nos damos conta, por uma ocasião circunstancial, ou porque nós assim programamos, de visitar aquele túmulo, de uma certa forma há alguma referência que nos aproxima, mesmo sabendo que não está lá, mesmo sabendo que são os restos mortais que estão ali, parece que há uma proximidade, parece que a pessoa está perto. Eu queria falar exatamente sobre isso com você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 4. E o verso de número 4 e 5, como elemento de referência para nós nesta hora de leitura da palavra. Filipenses, capítulo de número 4, versos 4 e 5. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Vamos falar todos juntos? Perto está o Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos e te louvamos por essa grande alegria que invade os nossos corações em podermos repetir esta frase e reconhecer que de fato Tu está perto de nós. O Senhor se faz presente em nosso viver diário. O Senhor tem se revelado de maneira poderosa em nossas vidas. E nós queremos te agradecer porque tudo isso diz respeito ao que nós celebramos desde a manhã deste domingo. O Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou e nós servimos a um Deus que se faz presente em todos os momentos do nosso viver, na nossa vida cotidiana, nas dificuldades, nas lutas, nos embates, mas ali o Senhor está. Nós te agradecemos, ó Pai, por este grande privilégio e te pedimos agora que fale aos nossos corações a esse respeito. Assim, nós te agradecemos já por esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Pensar nessa palavra, ou pensar na expressão do apóstolo Paulo com a igreja de Filipos, é pensar mais ou menos na receita que ele está querendo dar para aquela comunidade após a ressurreição. O que havia de aprendizado com a ressurreição, o que havia de aprendizado com todas as experiências que o povo judeu havia passado, o povo romano também, sobretudo aquilo que o Império Romano havia feito, mas dentro daquela cultura e dentro daquela expectativa que eles tinham, o apóstolo Paulo agora discipulava uma igreja que ele fundara, e uma igreja que estava vivendo algumas situações que precisavam ser transformadas, algumas situações que precisavam ser combatidas, algumas situações que estavam se levantando no meio da igreja
tirando o propósito maior de amor, de unidade, de comunhão. E esse momento da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é um momento nevrálgico, é um momento delicado, é um momento em que ele tem que lidar, ele tem que tratar a quebra da unidade que estava se levantando na igreja de Filipos. Tanto é que depois ele vai falar especificamente a Evódia e Síntique, que estavam lidando com essa questão. Um problema de relacionamento, uma quebra de unidade, algo que o apóstolo Paulo precisava agora então trazer uma receita fundamentada no amor de Deus, fundamentada naquilo que representava agora o exercício de fato do que eles criam, o exercício de fato do que eles tinham recebido, o exercício de fato do que representava então plenamente a ressurreição de Cristo Jesus. E ele começa lá atrás nessa carta, principalmente no capítulo 2, que nós gostamos muito de fazer referência a ele, sobretudo no verso de número 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele começa essa carta aos Filipenses dizendo assim: olha, vamos pensar como Jesus pensou, vamos falar como Jesus falou, vamos expressar a nossa vida, a nossa comunhão, todo o nosso comportamento como Jesus assim nos ensinou. E é necessário que nós então nos coloquemos verdadeiramente no centro da vontade de Deus, porque nós temos que confiar nele. No mesmo capítulo 2, mais para o final, ele vai falar dessa confiança, a confiança plena no Senhor, a confiança plena no sacrifício feito, a confiança plena naquilo que representava esse sacrifício feito. E aí então ele depois vai falar: nós precisamos continuar, nós precisamos prosseguir para o alvo, nós não podemos nos estagnar, não podemos dar ouvidos a essa coisa que está tomando conta da unidade da igreja. Nós precisamos de fato exercitar a nossa fé naquilo que nos dá este fundamento. Eu queria te convidar a pensar exatamente no fundamento da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo Jesus nos remete à cruz que está vazia, a ressurreição de Cristo Jesus nos remete ao túmulo que está vazio, a ressurreição de Cristo Jesus nos remete à vitória conquistada sem nenhum merecimento nosso, porque é graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus. O apóstolo Paulo lembrava então essa comunidade a respeito disso, e a necessidade de colocar-se mesmo sempre neste sentimento de exercício, como se o próprio Senhor Jesus ainda estivesse ali. E aí eu te chamo a atenção para os dois versículos que nós lemos, porque isso tem a ver com o nosso tema do mês de abril: optar por consagração. E nós tivemos uma jornada de jejum, uma jornada de quebrantamento. Eu tenho certeza absoluta que você não fez isso porque eu propus, você não fez isso porque senão algo não ia dar certo para você, você não fez isso porque você foi obrigado a fazer. Não, você fez porque você sabia que o Senhor estava perto de você. Você fez porque você sentia a presença de Deus cada vez mais. Você fez porque cada manhã que você se ajoelhava, você se colocava na presença de Deus, a presença deste mesmo Espírito do Senhor era contagiante, era vibrante, era balsâmica, era renovadora. E aí você pode já antecipar o sentimento daquilo que eu estou ministrando para você nesta noite, que é o fato de sabermos que perto de nós o Senhor está. Ele se faz presente, e Ele ressuscitou exatamente por isso, para que nós pudéssemos então não apenas optar por consagração, mas viver a consagração. Não apenas optar por um esvaziamento, mas viver este esvaziamento. Assim como o apóstolo Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de esvaziamento, o sentimento de dar-se, de entregar-se, de quebrantar-se. Porque nós sabemos que Ele está perto de nós. Porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E se nós olharmos para o cenário da ressurreição e o cenário do pós-ressurreição, tanto para aqueles que viveram e viram e perceberam, como para a igreja de Cristo Jesus nos dias de hoje, quando nós olhamos para o cenário da pós-ressurreição, nós precisamos olhar com a ocorrência constante do significado do que é o Senhor estar perto de nós.
ressurreição é a alegria. A ressurreição é a transformação do cenário. A ressurreição é um novo dar lugar, ocupar o lugar daquilo que era antigo. Ou seja, o amanhecer e a transformação deste amanhecer ocupa o espaço daquilo que representava o anoitecer em meio às trevas e à desesperança. Então a ressurreição, ela representa para nós uma série de coisas que, quando nós olhamos para os símbolos e todos os símbolos que permeiam a ressurreição, nós não temos como desprezar o túmulo vazio, a cruz vazia, mas nós olhamos para tudo aquilo que apresenta diante de nós o aspecto de transformação. É interessante quando a gente trabalhava com as crianças a simbologia da ressurreição, como por exemplo, através da borboleta, que no seu casulo, como uma lagarta, se dava com uma aparência estranha, aos olhos de muitos até repugnante, mas que ao menor sinal da nossa atenção começava a se transformar, e daquele casulo saía uma linda borboleta que começava então a acompanhar as flores e fazer também parte daquele cenário de vida. E a ressurreição demonstra para nós e aparenta diante de nós a oportunidade de olharmos com os olhos abertos o que significa essa vida. E essa vida que nós temos para celebrar nesta noite tem essa condição de seguir um curso, obviamente. Nós seguimos o curso de uma caminhada, sabendo que mesmo celebrando, mesmo nos alegrando, mesmo gritando aleluia, mesmo podendo sentir de perto todos os ares da vitória que foi vivida, porque a morte foi vencida, nós sabemos que os desafios estão diante de nós. Nós sabemos que Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós sabemos que as aflições estão aí para serem vivenciadas, porque o próprio Jesus falou a respeito disso. Mas eu quero pensar com você nesse propósito seu, meu, nosso, em termos de relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus que nos foi dado a oportunidade de aprender ainda mais ao longo desses 21 dias, porque eu não sei para você, para mim não foi fácil. À medida que os dias iam se passando, à medida que os exercícios de fé eram sendo intensificados, parece que os problemas também queriam pedir lugar, pedir espaço, deixa eu fazer parte desse cenário. E aí você tinha que conciliar aquilo que era um propósito, uma vez colocado no seu coração, em abrir mão de alguma coisa, para ao mesmo tempo também entender que havia algumas coisas que era necessário aprender com tudo aquilo, e era a vida que continuava acontecendo, mas o meu relacionamento com Deus precisava ser aumentado. O meu relacionamento com Deus tinha a ver com esta vida. O meu relacionamento com Deus tinha a ver com essa transformação de vida. E essa transformação de vida eu precisava aprender, você precisava aprender, porque o próprio Jesus mostrou que em meio a toda dor e todo sofrimento era possível obter a vitória do outro lado. E quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele diz no início do verso de número 5, em algumas traduções, seja a amabilidade de vocês, em outras, seja a vossa moderação, seja a sua maneira de encarar, seja a sua maneira de expressar, seja a sua maneira de lidar com os desafios da vida, seja a sua maneira de entender se tudo vai bem, se tudo vai mal. A grande questão é que o Senhor está perto. A grande questão é que o Senhor se faz presente. A grande questão é que o Senhor não está mais lá onde Ele foi colocado, porque o dia amanheceu e a surpresa chegou diante dos olhos daquelas mulheres e diante dos olhos de todos aqueles que achavam que a pedra seria suficiente para segurar Jesus. Isso é glorioso para nós quando nós olhamos então este entendimento, ou essa proposta, ou essa moderação, ou essa amabilidade que eu preciso colocar diante de todos, porque isso tem a ver também com o relacionamento, não apenas com o meu próximo, que é
o relacionamento horizontal, mas o meu relacionamento vertical, o meu relacionamento com Deus. E o Senhor, Ele age em meio às oportunidades que nós temos de perceber, quem sabe com a horizontalidade da nossa fé, aquilo que aumenta a verticalidade da nossa experiência, da nossa intimidade e do nosso aprofundamento mais e mais com Ele. Amados, é maravilhoso a gente pensar exatamente isso. E quando nós olhamos para isso, existe uma expressão de Philip Yancey que ele diz assim: todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é medido também por esse pêndulo? Não no que diz respeito à parte dele, mas sim no que diz respeito à minha condição, à minha decisão, à minha maneira de enxergar os fatos. Mas a vida nos proporciona, diante desses fatos comuns, reconhecer como eu lido com tudo isso. Porque se amanhã da ressurreição, se o domingo pela manhã, quando aquela pedra se apresentou removida, surpreendendo aquelas mulheres, Jesus não estava lá, e hoje pela manhã eu falei, eu quero repetir isso: a pedra não foi removida, e ela não estava lá para que Jesus estivesse preso, mas ela foi removida para que as mulheres pudessem adentrar, e eu e você pudéssemos adentrar e ver verdadeiramente com os nossos olhos que Ele não está mais lá. A pedra não seria mesmo suficiente, mas o mais glorioso é pensar no estágio pós você enxergar aquela pedra removida. Um misto de medo com aquele sentimento de apavoramento. Como assim? Ele não está. Como assim? E essa foi a expressão: quem levou o meu Senhor? Quem roubou o meu mestre? Onde colocaram o meu Jesus? E após o anúncio do anjo, o sentimento de alegria. E esse segundo aspecto eu queria te convidar a pensar, porque se primeiro nós temos, com a possibilidade da vida, aprender em meus relacionamentos, e o nosso relacionar com Deus nos faz realmente mergulhar naquilo que Ele nos dá, essa oportunidade de intensificar mais e mais. A alegria é uma consequência da nossa busca com Deus. A alegria, mesmo em meio às surpresas, é uma consequência da nossa intimidade com Deus. Porque o que aquelas mulheres sentiram naquele momento, e todos os discípulos sentiram, foi a alegria de alguém que esteve com o Senhor, e alguém que agora queria continuar vivendo os mesmos momentos felizes, os mesmos momentos de alegria, os mesmos momentos de vibração daquele que fez parte de toda uma trajetória de caminhada. Isso tem a ver com aquilo que nós buscamos. Não pode, para nós, ser uma consequência no sentido de quanto eu busco, mas precisa ser uma consequência sempre que eu busco. Por isso eu preciso buscar sempre. Quando eu penso em viver alegria, quando eu busco ao Senhor, a minha alegria não é uma alegria verdadeira. Mas quando eu penso que todas as vezes que eu estiver na presença do Senhor, eu estarei vivendo constante alegria, eu começo a olhar de uma outra maneira, porque eu não olho mais com uma perspectiva de frustração, porque nós nos frustramos muitas vezes por buscar essa alegria apenas como sendo uma experiência. E sabe que é exatamente aí que nós erramos? Porque nós queremos ter experiências sobrenaturais com o Senhor a ponto de nos sentirmos bem. E buscamos essa experiência com Deus a ponto de colocarmos isso na nossa vida como um parâmetro de alegria. As coisas estão indo muito mal, então eu vou para a igreja, de repente Deus vai falar comigo, e aí eu vou viver alguns momentos de alegria. E quando eu volto a viver aquilo que é comum no meu dia a dia, eu priorizo essas questões, eu priorizo esses problemas, e eu deixo Deus em segundo lugar. Não, Deus Ele é a minha alegria. Deus Ele é o meu respirar. Deus Ele é a minha força. Deus Ele é o meu olhar. Deus Ele é tudo na minha vida.
E essa mensagem da ressurreição me traz exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo: seja a vossa amabilidade, a vossa moderação conhecida diante de todos, porque a mensagem da ressurreição implica em sentirmos que de fato perto está o Senhor. Hoje pela manhã eu falei, da experiência que nós tivemos ontem à noite, quando a procissão passou lá no bairro. E foi algo assim muito interessante você ver a fé daquelas pessoas, um número considerável de pessoas. E a pergunta da minha esposa para mim me fez pensar muito sobre isso, quando ela falou assim: vai me dizer que essas pessoas não têm fé? Como nós nos relacionamos com Deus? Como nós significamos a nossa experiência com Deus quando sabemos que Ele está perto? Nada mais importa. É exatamente a minha fé, é exatamente a minha expressão, é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo: seja conhecida por todas as pessoas a vossa amabilidade, seja conhecida por todas as pessoas o seu testemunho, seja conhecida por todas as pessoas a vossa moderação, no que diz respeito à vossa alegria e aquilo que enche o seu coração em termos de reconhecimento daquilo que de fato não pode se contrapor. Aí nós lembramos da experiência de Jó, quando Jó viveu tudo aquilo que ele viveu, e aquele tempo de silêncio de Deus na vida de Jó, eu creio que um terço daquilo já bastava para nós, e já seria o suficiente para nós, para nos colocarmos em argumentadores diante do Senhor, questionadores a respeito dos fatos. Eu penso que nós precisamos aprender como Jó, como nos relacionar com este Deus de perto. Deus pode não nos livrar do buraco, mas Ele vai nos livrar do buraco. Existem buracos, existem cadeias, existem prisões, existem batalhas, existem aflições, que Deus não necessariamente nos livra delas, mas nos livra nelas. Como expressar a nossa alegria? Como poder, como Jó, dizer: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor? Como exercitar aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Quando nós reconhecemos o ressurreto em nossas vidas, nada mais importa, nós nos alegramos. Nada mais interessa, nós nos alegramos. Nada mais é colocado no nosso horizonte, porque Ele está perto. Em último lugar, esta mensagem da ressurreição fala diretamente a respeito da esperança. A esperança de que Deus é amoroso, a esperança de que Deus é bom em todo tempo. A palavra que enche os nossos corações de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E essa esperança enche o nosso coração em saber que, e nós sabemos, Ele está no controle, Ele está cuidando de cada coisa, Ele tem um plano perfeito, Ele tem um plano maravilhoso. E assim, em todo esse processo também do Pai, o projeto maravilhoso do Pai em entregar o seu Filho, nada fugiu do seu controle, a ponto do Filho dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita tua, mas não a minha vontade. Muitas vezes nós nos colocamos nessa mesma condição, mas nós precisamos entender nesta condição também que Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele tem um plano perfeito, porque Ele está perto. Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de perto. Ele é um Deus presente e é um Deus ressurreto que se apresenta na estrada de Emaús e surpreende. Da mesma maneira que Ele surge ali, Ele ouve a conversa, Ele ouve a narrativa, Ele dá até alguns palpites a respeito de tudo aquilo que havia acontecido, e os discípulos não percebiam que era Ele. Assim como eu e você, como discípulos na caminhada, na nossa Emaús diária,
o Senhor está do nosso lado, muitas vezes Ele está falando conosco, Ele está até soprando em nossos ouvidos coisas que nós estamos até repetindo, e Ele está dizendo: você não está vendo? Eu estou perto, eu estou do seu lado, eu ressuscitei para que você não se sentisse assim tão só. Não se sinta só, não se sinta menos, não se sinta excluído, não se sinta injustiçado, não se sinta perdedor, sinta-se vitorioso, porque em mim você é mais do que vencedor. Aquele que está em mim não está mais em condenação alguma, você está em alegria, você está em vida, você está em esperança. E essa é a esperança que nós temos para nós nesta noite. Deus tem este plano para as nossas vidas. Deus tem algo maravilhoso. Em Hebreus 13:5, Ele diz que de maneira alguma eu te deixarei, de maneira alguma eu te abandonarei, de maneira alguma você deixará de viver as minhas promessas. As promessas que foram feitas serão cumpridas. Porque você merece? Não, meu querido, minha querida. Nós não merecemos, mas porque Ele é um Deus de perto, que sabe o que é melhor para mim e para você. E se Ele prometeu, é porque Ele sabe, inclusive, que essas promessas estão exatamente condicionadas às suas e às minhas necessidades. Ele não promete nada que vai além do seu propósito, e nada que esteja aquém daquilo que você se encaixe. É exatamente uma promessa feita para que haja o cumprimento dentro do seu tempo, aquilo que depois eu e você vamos enxergar e entender. Deus estava mesmo cuidando, Deus sabia mesmo o que estava fazendo, Deus estava mesmo ali colocando cada coisa no seu mínimo lugar, mínimo detalhe, nos mínimos aspectos em que só Ele podia ver e enxergar. É ali que Deus age, é ali que Ele nos surpreende, é ali que Ele coloca nos nossos corações algo que nós só vamos viver através desse exercício da fé. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero finalizar essa palavra nesta noite lembrando aquilo que nesta manhã nós celebrávamos e juntos declarávamos a respeito do que é exercício de fé. E a Páscoa é tão somente para nós cristãos o exercício de todo esse rito de passagem. É muito gostoso a gente relembrar quando nós olhamos para o rito judaico da Pessá, a passagem daquilo que era a morte para a vida, aquilo que era cativeiro para a libertação, aquilo que trazia a opressão e agora mostra um novo tempo de libertação e liberdade para aquele povo. Nós enxergamos tudo isso através de Jesus Cristo, quando esse véu é rasgado e Ele ressurge entre os mortos, tendo a vitória sobre a morte e sobre as suas mãos, a chave da vida, da morte, a chave do inferno, e nós podemos então enxergar pelos olhos da fé verdadeiramente que todo esse cenário e todo este acontecimento narrado na história da humanidade, mas que para nós tem um significado muito mais profundo e muito mais glorioso, que é simplesmente o exercício da nossa fé em novamente poder dizermos assim: cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Não há mais necessidade de um sacrifício como era feito, não há mais necessidade de todos aqueles ritos como eram feitos, mas agora eu tenho livre acesso, porque eu estou diante da cruz que está vazia, eu estou diante do túmulo que continua vazio, eu estou diante de um Deus que diz para mim e para você nesta noite: eu estou perto, eu não estou longe, eu sou Deus de perto, eu não sou Deus de longe, eu sou Deus para cumprir as promessas da sua vida. Quando? No meu tempo. Por quê? Porque eu tenho propósito, porque eu tenho um plano perfeito, porque eu tenho o melhor para a sua vida. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo de celebração pascal. Que Deus possa nos abençoar nesse tempo em que nós fechamos não apenas o período da quaresma, o período
de jejum, o período de consagração, mas o período em que nós como igreja olhamos a oportunidade de desfrutar dessa intimidade maior com o Senhor, agora numa perspectiva do derramar do seu Espírito Santo com o Pentecostes. E é maravilhoso pensarmos exatamente nesse agir de Deus, que não fica formatado ou engessado em qualquer canto, mas é um agir constante, é um agir dinâmico, e é o agir dinâmico do Espírito que sopra sobre a vida da igreja, dando a cada um de nós a certeza de que Ele está aqui, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, e que Ele coloque sempre a esperança no seu e no meu coração. Amém. Tudo muda. Nós de perdedores somos vencedores. E nesse espírito nós vamos nos colocar de pé e vamos entoar o hino número 345. exercitando a nossa fé, empenhando a nossa certeza de que o Senhor perto está. Nós vamos agora orar pelos pedidos de oração e colocar aqui a nossa urna do pedido de oração, apresentando também a família que estará levando a urna para sua casa nesta semana. E este é um momento em que nós queremos fazer parte do nosso culto, como intercessão, como clamor, como apresentação dos pedidos e também da família. Eu queria convidar o Marcos para vir aqui à frente
com o ministério de intercessão, sabendo que os pedidos continuarão aí até a próxima vigília, quando nós teremos então o ato de colocarmos certamente como um tempo de testemunho por aquilo que Deus já tem respondido em nossas vidas. Amém? Paz, irmãos. Davi levou a urna essa semana, né? Eu gostaria que ele falasse um pouquinho a respeito dessa semana, como que foi. Graça e paz, gente, tudo bem? Eu não sabia dessa, tudo bem. Mas eu queria agradecer o tio Marcão, porque isso eu acho que foi plano de Deus primeiro, e depois ele colocou na sua vida isso. E é muito bom essa intimidade que você cria quando você está orando para a sua família. E eu lembrei dos meus pais quando a gente era pequeno e ele tinha reunião de oração aqui atrás. E eu sempre vi eles orando muito, vocês, a tia Marta, o tio Zinaldo. E quando eu levei a urna para casa, primeiro foi para animar minha família. E eu falei assim, eu quero ver isso de novo. E quando você ora com a sua família, isso é para todo mundo. Isso gera uma intimidade diferente. Quando você ora com sua esposa, seus filhos, eu acho que com os meus pais, no caso, isso gerou uma intimidade diferente que fazia tempo que a gente não tinha. E quando você leva a urna para sua casa, não que você tenha a obrigação, mas Deus te convida todo dia para você estar orando pelas pessoas. E deixa eu andar um pouquinho que eu gosto de falar andando. E aí eu acho que Deus me incomodou muito para falar agora sobre perdão. Eu acho que tem muita gente aqui que está machucada um com os outros. E quando a gente não libera perdão, isso às vezes fica no nosso coração, nem no coração da pessoa que talvez magoou a gente. Isso gera um peso nas nossas vidas. E Deus convida vocês a liberar perdão sobre isso. E aí muitas vezes, quando a gente fica com isso dentro dos nossos corações, impede a gente de se relacionar com Deus. Então a pessoa que te machucou, às vezes não sabe que te machucou, a gente guarda isso pra gente, não libera o perdão, e muitas vezes isso ainda nos impede de falar com o Rei do Universo. Eu creio que o Rei do Universo está aqui nesse lugar, e quando a gente entender a dimensão disso, eu acho que a nossa igreja vai perceber que está faltando alguma coisa, ânimo nas pessoas, e quando a gente ora pelas pessoas, eu acho que no nosso quarto, isso é uma demonstração de amor sem ninguém saber. Você está orando por alguém, é você falar que ama essa pessoa sem ninguém saber, só Deus. Então, pode orar pelos pedidos? Então pode orar. Tá bom. Amém, Davi. Glória a Deus por isso, viu? Gostaria de chamar o Zé e a Vera, que ficaram responsáveis essa semana, até domingo que vem, para orar. Não só eles, né? Mas ficará na casa deles a urna, e nós, claro, também estaremos em oração. A palavra diz em Josué 3,5: santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Não tem como o Senhor fazer nada se nós não começarmos a santificação. Se nós começamos a orar, a buscar, como igreja. E tudo isso Deus colocou no meu coração, do pastor, para quê? Para que nós pudéssemos fazer esse movimento de oração e fazer aquilo que o Davi, a Raquel testemunhou, estimular você também a um compromisso de oração. Se você não está orando tanto, que você comece a orar um pouco mais. Se você não está orando, que você comece a orar com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais. Tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser muito gratificante essa prática de oração dentro de casa. Eu tenho com a minha esposa isso, assim, tem nos levado a um patamar, a uma dimensão, a um outro nível de relacionamento, principalmente quando nós nos relacionamos com o Pai em família. É isso mesmo, Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, viu? E obrigado por testemunhar. E o Davi depois vai orar pelos pedidos. E eu queria abrir para você também. Quem pode levar? Você. Mas eu não sou casal.
Leve e ore, assim como Davi levou, incentivou e voltou, relembrou o tempo que eles oravam com os pais. Então está aberto a todos, tá bom? A Lígia e o Gilberto vão do dia 5, né, Gilberto? 5, né? O dia 5, essa semana o Zé, mas a outra semana não tem ninguém. O próximo domingo. Se você sentir no coração, me procure depois, me passa uma mensagem, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós gostaríamos de orar pelo Zé e pela Vera. Para ele quiser, Vera, fica aqui em cima um pouquinho, pastor, e depois eu vou orar. Amém, eu vi a Denise, exatamente isso. Se você ainda quiser colocar os pedidos, é tempo de colocar antes que a família leve. Os pedidos são renovados aí todas as semanas. Não deixe de pôr, exercite mesmo a sua fé, sabendo que o Senhor está perto. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar a vida deste casal, a vida desta família diante da Tua presença. Ó Pai, eles se dispuseram nesta semana a estar intercedendo, clamando por todos os pedidos de oração da Tua casa, da Tua igreja, das famílias que têm vivido, ó Pai, situações, as famílias que têm passado por aflições. E nós queremos agora, ó Deus, como igreja, cobri-los em oração. Pedir, ó Deus, que o Teu sangue possa ser derramado sobre o lar, sobre a casa, sobre a família, sobre eles, ó Pai, de uma maneira geral. Que eles possam ser despertados pelo Senhor para lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que o Teu povo está colocando aqui em oração. Mas principalmente para que eles possam também, ó Deus, ter este exercício de sentir a Tua presença, porque nós cremos que quando nós nos dispomos a Te buscar ou a nos colocar no lugar de alguém em intercessão, nós somos os primeiros a sermos abençoados, porque nós temos contato direto contigo. O Senhor fala conosco, o Senhor nos desperta e nos abre, ó Deus, caminhos para ver o Senhor, para perceber o Senhor. Por isso, nesta hora, Pai, nós queremos abençoar o Zé e a Vera, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que este lar seja coberto pela graça do Senhor e o derramar do Teu Espírito nestes dias. Assim nós oramos e os abençoamos. Amém. Amém. Tem mais alguém? Pode ir. Gente, pode ir, se vocês puderem estender a mão para... Pai, muito obrigado, Deus, porque a gente tem livre acesso para falar com o Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento que a gente está tendo, de depositar, Deus, as nossas angústias, Senhor, às vezes a vida das pessoas que a gente ama nessa urna. E, Pai, que em nome de Jesus, Deus, eu oro por cura, eu oro por restauração de relacionamentos, eu oro por perdão, Deus, que em nome de Jesus, Pai, isso possa resplandecer, Pai, a Sua glória, Deus, em nome de Jesus, que uns orando pelos outros, Pai, que a nossa igreja cresça em amor, Senhor, em sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, que isso gere, Senhor, no coração das pessoas também, que se sintam sempre motivadas a colocarem seus pedidos na urna, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que não estão depositando suas expectativas nas pessoas, mas em Ti, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, te agradeço. Amém, Pai. Amém. Ainda em pé, nós estamos caminhando para o encerramento. Eu creio, queridos, que esta data de hoje, esse domingo da ressurreição, marca em nossos corações o renovar de Deus em nossa vida e em nossa caminhada de fé. Amém? Por que, pastor? Algo assim? Não. Porque é a marca da nossa fé. Se nós não vivermos por este caminho, se não tivermos esta visão, a Páscoa para nós será apenas uma celebração a mais. Mas eu creio que o dia de hoje é marcado no céu e o derramar da presença do Senhor invadindo a terra de uma forma grandiosa, e nós poderemos contemplar, não apenas pelos olhos espirituais, mas físicos, grandes coisas que o Senhor fará em nosso meio. Amém? Amém. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos orar, pedir a bênção do nosso Deus ao sairmos aqui. Só para fechar a parte de aviso, quinta-feira tem em casa ou é aqui na igreja?
Tá, vai confirmar então durante a semana com quem atende. Vai ser numa casa, não será aqui na igreja, vai ser nos lares. Amém. Lembrando então, nosso concílio próximo domingo, irmãos Atlântico, próximo sábado. Lembrando de orarmos em todo o tempo, porque perto está o Senhor. Pai, leva-nos de volta aos nossos lares. Te agradecemos, ó Deus, neste momento de encerramento, porque quantas coisas o Senhor fez, quantas coisas o Senhor falou, quantas coisas o Senhor ministrou. E de uma maneira, ó Pai, muito especial, nesta noite, nós saímos daqui com a esperança viva, nós saímos daqui com alegria, e nós saímos daqui, ó Pai, para continuar vivendo essa vida que Tu nos proporciona. Que seja uma semana de vida, de alegria e de vitória em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por aquilo que nos une, e que isso, ó Pai, seja cada vez maior no Senhor. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério, seja sobre nós, Igreja do Senhor, e permaneça conosco hoje para todos sempre. Amém. Eu sempre esqueço, né? Eu sempre fico com um avisinho no final, antes de você sentar e orar. Eu não podia deixar de externar isso. Minha gratidão, primeiramente a Deus, mas a cada um dos irmãos e irmãs que colaboraram hoje pela manhã, no preparo do café, em chegar mais cedo, em ajuntar uma mesa, em colocar a mesa depois de volta, em limpar o salão, em ajeitar as coisas, em trazer, em viver a comunhão, enfim, tudo que foi vivido nessa manhã foi algo glorioso, e eu quero louvar muito ao Senhor pela sua vida e pela vida da nossa igreja nesse aspecto da comunhão. Foi glorioso, maravilhoso e sobrenatural. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Amém.